Salve, Corinthians! Beleza, rapaziada? Certinho? Aqui é o Thiagão do canal Eu Sou Timão. E galera, depois de uma semana tão conturbada, tão turbulenta, com tantas situações, finalmente chegou o dia do jogo do Timão. Parece que essa semana não ia acabar nunca, né, rapaziada? Mas chegou o grande dia, o Corinthians enfrenta o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo que é líder do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar aqui sobre a provável escalação do Timão com novidades, tá? Dorival Júnior, tudo indica que vai testar uma nova formação nesse time do Corinthians para essa partida contra o Flamengo. Dá uma certa incerteza em relação a isso, né? A gente fica meio naquela, pô, vai testar uma coisa nova contra o Flamengo? Então, vamos debater bastante sobre isso. Desde já eu peço muito para você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para obter todas as notificações. Galera do Hypar, obrigado todo mundo que tá fortalecendo nós no Hypar aqui, porque o Hypar ajuda muito na entrega dos nossos vídeos aqui na plataforma. Se você puder também ajudar o canal Eu Sou Timão financeiramente, tem a nossa chave Pix na descrição e o botãozinho do Valeu que está aqui abaixo, beleza, rapaziada? Bom, vamos lá pro campinho, né? Porque tem situações novas aqui pra gente poder debater, formações novas, agora com retornos de jogadores e algumas possibilidades, tá bom? Então vamos lá pro campinho pra gente poder trocar ideia em relação a esse time do Corinthians. O Corinthians, rapaziada, tudo indica que vem nessa formação de 4-4-2 mais uma vez. E a gente fica naquela, né? Pô, será que os zagueiros vão ter um aporte melhor? Será que os zagueiros vão conseguir jogar da mesma forma do que estava sendo na base do 3-5-2? Vamos ver como é que o Dorival vai fazer esse time do Corinthians se comportar. Então, no gol, teremos Hugo Souza, na lateral direita, Mateuzinho. A dupla de zaga será composta pelo André Ramalho e Gustavo Henrique. E na lateral esquerda, Matheus Bidu. No meio-campo, como primeiro volante, temos a opção do Ranielli voltando já para ser titular desse time do Corinthians. Mas eu coloquei entre parênteses o Angileri, porque se caso o Dorival Júnior optar mais uma vez pelo sistema de 3-5-2, o Angileri começaria jogando esse jogo e não o Ranielli. Vamos ver como que o Corinthians vai se comportar em relação a isso, mas é bem provável que o Ranielli jogue sim como titular. Do lado esquerdo, o capitão do Dorival Júnior, né, o Maicon, tudo indica que começa jogando, é uma possibilidade imensa do Maicon começar jogando. Do lado direito, o José Martinez e mais avançado na articulação do jogo, o Breno Bidon. Porém, tem a oportunidade, a possibilidade do Vitinho jogar como esse meia armador. O Vitinho a gente sabe que tem uma certa característica, né, em relação a isso também. E se o Corinthians viesse nessa formação de 4-4-2, seria na base do losango o meio-campo. Já no ataque, o retorno de Guinegão ao time titular do Corinthians. O Memphis Depay não vai jogar, tudo indica que não joga, não treinou com seus companheiros durante a semana toda. O Guinegão volta de suspensão, né, por ter tomado um cartão amarelo aí e não jogou contra o Sport, então o Guinegão volta de suspensão para jogar essa partida diante do Flamengo. Coloquei o Vitinho também entre parênteses, porque tem uma possibilidade também do Vitinho começar jogando, se não for pelo meio-campo, pode ser que ele comece jogando no ataque também, e ao lado do nosso camisa 9 do Yuri Alberto. Rapaziada, é uma formação que a gente levanta certos questionamentos, se a gente parar para pensar, pelo fato de que o 3-5-2, na minha opinião, era uma formação que trazia mais solidez para o sistema defensivo do Corinthians e povoava mais o meio-campo do Corinthians. Já que a gente não tem um meia armador, um meia de articulação, que no caso é o Rodrigo Garro, a gente, se jogar nesse 4-4-2, vamos jogar com 4 volantes. E a gente fica se perguntando, pô, tem necessidade de jogar com 4 volantes? Tem necessidade de chamar o Flamengo para jogo? Porque automaticamente, na minha opinião, essa formação de 4-4-2 acaba chamando o Flamengo para jogo. O Flamengo, a gente sabe muito bem que é um time que, se o outro tá jogando contra ele, se só se defender,
o Flamengo vai ficar em cima, o Flamengo vai atacar o tempo todo até conseguir fazer o seu gol. E se o Corinthians jogar nesse estilo com 4 volantes, eu acredito que o Dorival vai querer realmente fechar a casinha, coisa que deixa a gente muito triste, porque o Corinthians vai jogar dentro de casa com o apoio do seu torcedor e no mínimo deveria também fazer situações de ataque, criação de jogadas contra a equipe do Flamengo. Eu acredito que vai acontecer isso, mas com 4 volantes aí nessa formação de 4-4-2, eu acho que o Corinthians vai ficar muito recuado e vai acabar chamando o Flamengo para jogo. Por quê? Os dois laterais, que no 3-5-2 conseguem jogar extremamente avançados, né? Que é no caso do Mateuzinho e no caso do Bidu, eles vão ter que jogar mais recuado. O Flamengo, ele tem um meio-campo de muita qualidade de passe. O Arrascaeta, ele pisa muito na área do adversário. Joga, tudo indica, com o Pedro mais enfiado ali no ataque, ou se não o Plata. Apesar da gente ter visto, né, que o Flamengo tudo indica que vem com o seu time misto, mas o time misto dos caras é um absurdo também, rapaziada. Então, pra mim, o Dorival não pode se acovardar, mano. E por que que eu tô dizendo isso pra vocês? O time do Flamengo, quando encontra um time do lado que também ataca, que também cria oportunidades e que também automaticamente faz o time do Flamengo se defender, o time do Flamengo ele não sabe se comportar muito bem em relação a essa situação. Então, se o Corinthians passasse a atacar, se o Corinthians passasse a criar, a articular jogadas e tudo mais, a gente viu no jogo do Flamengo contra o Estudiantes. O Estudiantes meteu uma pressão no Flamengo, o Flamengo não conseguia se encontrar dentro do jogo, perdeu o jogo e foi se classificar nos pênaltis. Então, o Corinthians, ele poderia muito bem utilizar o fator casa ao seu favor, certo? Para poder, com a ajuda do torcedor, poder atacar essa equipe do Flamengo e mostrar, filhão, do jeito que vocês atacam, eu também ataco, e se vocês vierem muito para cima, vocês vão tomar contra-ataque, a gente vai poder criar situações e por aí vai. Vamos ver como que o Dorival vai fazer com que esse time do Corinthians se comporte em relação a isso. A arbitragem do jogo, rapaziada, é do senhor Wilton Pereira Sampaio, vai ser o árbitro da partida. Eu particularmente não tenho críticas em relação ao Wilton. O Wilton ele apitou o jogo do Corinthians contra o Flamengo na semifinal do ano passado, do jogo de ida da Copa do Brasil. Eu disse que apitou muito bem. Foi uma das melhores arbitragens que eu vi nos últimos tempos, assim, totalmente isento, totalmente coerente nas decisões. Eu achei o Wilton que fez uma arbitragem muito boa naquele jogo. Então, a gente deseja aí que o Wilton consiga mais uma vez ser isento nesse jogo, porque o árbitro que consegue fazer uma boa arbitragem é o árbitro que não aparece muito durante as partidas. Então, Wilton Pereira Sampaio vai ser o árbitro desse jogo aí entre Corinthians e Flamengo. Para complementar, eu tenho aqui também, rapaziada, em relação ao VAR, o VAR vai ser do Wagner Hillway, os auxiliares do Wilton vai ser o Bruno Rafael Pires e o Bruno Bosquilha. O Bruno Rafael que é de Goiás, o Bosquilha que é do Paraná, o Wagner Hillway é de Santa Catarina. Eu não gosto muito desse Wagner Hillway não, viu? Vou ser bem sincero pra vocês. Vamos ver se o VAR vai ter decisões polêmicas desse jogo entre Corinthians e Flamengo, né? Vamos aguardar. Transmissão, rapaziada. Corinthians e Flamengo vai passar na TV Record, TV aberta e também no Premiere, que é pay-per-view. O jogo, acho que se eu não me engano, tá pra 8h30 da noite entre Corinthians e Flamengo. Vamos mostrar aqui para vocês terem uma noção a tabela do Brasileirão. Eu tô gravando esse vídeo no sábado à noite, finalzinho do sábado, né? E tem alguns placares que já foram construídos. E olha para vocês terem uma noção a importância desse jogo entre Corinthians e Flamengo. Porque o Cruzeiro perdeu para o Vasco nessa tarde de sábado. O Vasco ganhou de 2-0 do Cruzeiro e automaticamente o Vasco ultrapassou o Corinthians na tabela do Brasileirão. Então o Corinthians hoje ocupa a 11ª colocação. Já em relação ao Flamengo, pelo fato do Cruzeiro ter perdido o seu jogo, o Cruzeiro completa 25 jogos, o Flamengo tem um ponto a mais e tem 2 jogos a menos. Um jogo ele vai pagar amanhã contra
contra o Corinthians, mas tem mais um jogo a menos ainda. E foi um baita resultado pro Porco, né? O Cruzeiro ter perdido pro Vasco. Pois o Porco tem 49 pontos, 2 pontos a menos que o Flamengo e tem apenas 22 jogos no Campeonato Brasileiro. Então essa derrota do Cruzeiro aí pode fazer com que o Cruzeiro perca a posição no Campeonato Brasileiro e automaticamente fez com que o Corinthians perdesse uma posição no Campeonato Brasileiro. Outros placares aqui, o Fortaleza ganhou do Sport de 1-0, só o Corinthians para perder pro Sport, o Sport não ganha de ninguém, né? E o Corinthians teve essa proeza. Juventude Internacional, resultado bom para nós, foi 1-1. O Internacional, ele tá em 15º lugar com 28 pontos. O Corinthians, ele tem 29 e o Internacional igualou aí 24 rodadas junto com o Corinthians, mas o Corinthians joga a 25ª rodada nessa partida de domingo contra o Flamengo. E é o que eu falei para vocês, rapaziada. Essas equipes que estão abaixo do Corinthians, se a gente olhar aqui, ó, o único que tem o mesmo número de jogos com o Corinthians é o Grêmio. O Internacional que jogou hoje, o Corinthians vai para 25, o Corinthians vai ficar com um jogo a mais. E tem o Vitória também, o Vitória joga contra o Grêmio, amanhã, 11 da manhã, o Vitória vai para 25 jogos também. Mas essas equipes vencendo, ultrapassam o Corinthians na tabela do Campeonato Brasileiro. Então, é para vocês terem uma noção do tanto que é importante uma vitória do Corinthians nessa partida diante do Flamengo. Mas eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. O que vocês acharam dessa formação de 4-4-2 aí? Vocês estão comigo? Vocês acham que pode fazer com que o time jogando com 4 volantes pode fazer com que o time recue demais e o Flamengo comande as ações do jogo? Você prefere o 3-5-2 do jeito que vem sendo utilizado com o Angileri ou com o Ranieri? Comenta aqui embaixo. E se você não deixou o like ainda, deixa o like pra nós, para fortalecer aqui o canal. Se você não segue o canal Eu Sou Timão nas nossas outras redes sociais, Instagram e TikTok, @EuSouTimão1910. E já quero deixar alinhado aqui com vocês, tá? Amanhã, nesse domingo, né, 10 horas da manhã, no seu horário que você vai estar assistindo o vídeo, estarei junto com os amigos da Identidade Corintiana pra gente fazer o pré-jogo das 10 da manhã até 1 da tarde. E depois do jogo do Coringão, eu acho que eu vou trazer a live fazendo o react do jogo aqui com vocês. E depois do jogo, eu vou lá pra IDC apresentar a live de pós-jogo também, contando sempre, né, com a presença de todos vocês. Beleza, rapaziada? Qualquer novidade eu trago aqui pra vocês, porque você sabe, né? Aqui no canal Eu Sou Timão, você tem vez e você tem voz. Tamo junto?